Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos trabalhar história, tá? Da página 14 até 19, ok? E aí a tia vai ler com vocês esses conteúdos, que vai fechar aí os nossos estudos a respeito dos primeiros habitantes do território brasileiro, ok? Então, muita coisa a gente vai reler para lembrar, e aí a gente vai acrescentando algumas informações, ok? Vamos ler com a tia? Todo mundo pegando aí o livro na página 14. Se precisar, pausa o vídeo, volta de novo. Então, vamos lá. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos. E nele, vários povos se desenvolveram, cada um com características e modo de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça e da coleta de alimentos. Então, nesse primeiro parágrafo, está falando dos povos nômades, certo? Que além de não terem moradia fixa, eles viviam da caça, coleta de alimentos, certo? E esses povos ancestrais, esses primeiros habitantes do Brasil, eles tinham diversas características e diversos modos de vida, ok? Um desses povos são os povos sambaqueiros, que viviam nos sambaquis, nos chamados sambaquis. Por isso que aqui tem, ó, povos dos sambaquis. Vocês já ouviram falar sobre eles. Então, vamos reler para lembrarmos? Ó, no litoral das regiões Sudeste e Sul, foram encontrados montes feitos com conchas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de artes. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. Então, a gente já estudou sobre isso, né? A gente sabe que os sambaqueiros viviam aí em áreas litorâneas, certo? Eles aí viviam em áreas litorâneas, áreas banhadas pelo mar. E assim, olha lá, eles construíam montes, usando aí moluscos, restos de peixes, ossos de animais, certo? Inclusive aqui nós temos um mapa, ó, onde, ó, povos sambaquis estão aqui, ó, situados principalmente, ó, em áreas litorâneas, para que vocês vejam. Essas áreas aqui a gente sabe que são áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, certo? Por isso que são aqui, ó, áreas litorâneas. Tá vendo? Então, relembrando aí sobre os povos sambaqueiros, né? São aqueles que viviam aí nos sambaquis. E esses sambaquis eram montes feitos aí com conchas de molúsculos, ossos de animais. Lembra disso? Pois bem, vamos ver outros povos? Página seguinte. Nós temos aqui agora a descrição do povo de Lagoa Santa, tá? Ó, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia, lembra? Foi achado nessa região com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, como machados, pilões e pontas de flechas. Aqui nós temos, por exemplo, um instrumento para descascar galhos feitos de concha de caramujo, usado pelo povo de Lagoa Santa há 6.000 anos. Aqui está falando sobre os povos de Lagoa Santa, certo? Que são outros ancestrais. E aí, olha, viveram aqui em Minas Gerais, certo? Ó, o povo Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas, alimentavam-se de peixes,
lagartos e tatu. E conheciam também, muitos vegetais. Dominavam o fogo e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Aqui a gente vê mais algumas características dos nossos ancestrais, dos primeiros povos humanos, né? Outro povo também que viveu aqui em nosso Brasil é os chamados povos de tradição umbu. Vamos ler? No interior da região sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos de ema e de caramujos terrestres, pescavam com anzóis de ossos e usavam enfeites corporais feitos com dentes de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra, como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Esses povos eram nômades e se deslocavam constantemente no território. Então, aqui a gente tem exemplos de instrumentos feitos de ossos, feitos também aí, pelos povos de tradições umbus, né? E aí nós vamos ver, gente, que todos esses povos aqui, tanto os sambaqueiros, quanto os povos de tradição umbu e também os povos de Lagoa Santa, são considerados ancestrais, tá? À medida em que eles migravam, eles então iam habitando diversas partes do Brasil e também os outros continentes. E assim iam formando os povos com as suas próprias culturas, os seus modos de vida, ok? Continuando. Olha quantas informações nós temos a respeito dos primeiros grupos humanos. E aí fica a pergunta: como nós sabemos tantas informações, hein? Por isso que nós vamos responder e estudar essa parte aqui, o estudo do passado. Para estudar a vida de pessoas, gente, que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscam vestígios. O que são vestígios? Restos de fósseis, de alimentos, né? Restos de objetos, objetos do passado. Ou seja, os pesquisadores buscam esses elementos que podem ser para estudar aí, a vida das pessoas que viveram aí a vida dos primeiros povos, certo? E aí, olha só, com base em fósseis humanos, é possível descobrir como era a aparência física da pessoa. Lembra da Luzia? Que os estudiosos fizeram a reconstituição do crânio que eles acharam. Então, eles puderam ter uma noção da aparência física dela. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanos, tá? Aqui nós temos também, descoberta de diferentes períodos. Os arqueólogos fazem descobertas de diversas épocas. A datação de um objeto depende da camada do solo onde foi encontrado e também de outros objetos encontrados na mesma camada. Olha que interessante, gente. À medida que eles fazem as escavações, aqui nós temos uma imagem, olha só. Quanto mais fundo, mais antigo é aquele elemento, certo? Porque entende-se que está tão fundo, por conta da quantidade de anos que foi passando, certo? E aí, quanto mais fundo, mais antigo é. Por isso que está dizendo que depende da camada do solo onde é encontrada.
porque aí, ó, dá para colocar a data, certo? Desses vestígios encontrados, tá? Ó, quanto mais profunda a camada do solo, mais antiga é a datação. Em busca do passado em sítios arqueológicos. Então, nós vamos ver, ó, fósseis e objetos produzidos há milhares de anos geralmente encontram-se enterrados em camadas bem profundas de terra. Arqueólogos, que são os profissionais que procuram por esses vestígios, fazendo escavações aqui em sítios arqueológicos. Então, nós temos aqui essa ideia de que quanto mais fundo, né, mais antigo é aquele elemento, e aí é possível determinar uma data, né, de quanto tempo aquele elemento existe. E nós vamos ver que os arqueólogos que fazem esse tipo de trabalho. Aqui nós temos uma imagem bem legal, ó, mostrando aqui, ó, os objetos encontrados, vamos dizer assim, nas primeiras camadas, e aí a gente chama de objetos mais recentes, e os últimos aqui, ó. Quanto mais fundo, mais antigo é aquele objeto. Continuando. Na página 17, nós temos aqui vários objetos que foram encontrados por arqueólogos. Nós temos aqui, ó, lâminas de machado em forma de meia-lua, utilizadas por grupos humanos que viveram no Brasil há milhares de anos, moeda romana antiga, brinquedo de terracota utilizado por gregos. Olha só, gente, quanta coisa. Olha aqui, ó, grinalda dourada utilizada por gregos de antigamente. Por quê, gente? Ó, o que é encontrado em sítios arqueológicos? Por vezes, os arqueólogos encontram pedaços ou objetos inteiros de cerâmica, objetos de madeira, metal, partes de esqueletos de seres humanos e também de animais. Encontram ferramentas, adornos que são enfeites, moedas, ruínas de construções e até brinquedos. E aí, gente, essas peças são encontradas. O que acontece com essas pedras? Nós vamos ver que, depois de encontradas, as peças são coletadas, as peças são limpas e registradas e estudadas. Os arqueólogos identificam a data em que foram produzidas, identificam de que material essas peças são feitas, para que elas servem. E aí, ó, para concluir a pesquisa, as informações que eles encontram são organizadas e guardadas em centros de pesquisas, guardadas em museus, guardadas em universidades. Por quê? Todas essas peças encontradas, elas registram aí, ó, servem como fonte de pesquisa para que a gente entenda como foi a nossa história, tá? Olha só que legal, ó. Há peças que precisam ser restauradas, ou seja, tem algumas peças que precisam ser consertadas, arrumadas. Também podem ser guardadas para que os diversos especialistas tenham a oportunidade de estudá-las ou ainda expostas em um museu, para que outras pessoas possam conhecer esses materiais, certo, gente? Olha aí que interessante. Aqui, inclusive, nós temos uma cidade, olha só, uma cidade romana de Pompeia, que ficou soterrada, olha só, e depois ela foi reencontrada, ok? Historiadores em ação. Muitos objetos encontrados e pesquisados pelos arqueólogos são também estudados por outros especialistas, como os historiadores. Eles estudam o passado
considerando o que foi produzido pelas pessoas que viveram em diferentes tempos. Por isso, pesquisam objetos, documentos escritos, imagens, fotografias, roupas e várias outras fontes históricas. Então, aqui nós temos um historiador, ó, fazendo aí a análise dessas peças, tá vendo? Estudando essas peças. Por isso que nos museus que a gente vai, às vezes encontramos aí peças antigas e aí a gente vê uma data. E como sabemos? Por conta da questão da profundidade. Às vezes é algum objeto que foi encontrado, né? Soterrado e tal, em algum solo. Por isso que a gente entende aí um pouquinho da data. Porque quanto mais fundo, mais antigo é, certo? Quanto mais fundo estiver da camada da Terra, né, foi encontrado, mais antigo é. E agora, meus amores, para continuar, eu fecho com vocês falando aí um pouquinho dos nômades da atualidade. A gente discutiu sobre os povos nômades, né? Como os primeiros nossos ancestrais aí. E a gente sabe que muitos povos vivem nessa condição de ficar migrando de um lugar para o outro até hoje, né? Povos que vivem em diversos países aí. Povos ciganos, aqui tem um exemplo do povo Folá. E a gente já até viu um vídeo, né, meus amores? Já mandei para vocês um vídeo falando aí de alguns nômades da atualidade, tá? Vocês vão fazer, então, meus amores, o exercício da página 18, tá? E aí tem lá o que é para ser respondido no livro e 2 questões que é para ser respondidas no caderno de história. E depois a gente vai fazer a correção, ok? Tá bem tranquilo de fazer. Espero que vocês tenham gostado de estudar um pouquinho aí sobre os nossos ancestrais, né? Os primeiros grupos humanos. E qualquer dúvida, a tia está à disposição. Leiam, gente, tem que ler, não pode deixar de ler. Aqui nós temos um resumo das coisas que nós lemos, tá? E qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a tia.